Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém. Que bom estarmos de novo na casa do Senhor. Melhor ainda com o clima e um tempinho bom desse. Se coloque de pé, vamos dar início àquilo que nós viemos fazer aqui essa noite. E você que está na sua casa, vamos adorar a Deus, que é para isso que Ele nos elegeu, para ser adoradores dEle. E nós vamos fazer com que o leão venha rugir essa noite nesse lugar, tanto aqui quanto na casa, e nós vamos sair daqui com essa vibração do leão rugindo dentro de nós, o leão da tribo de Judá, aonde Ele deu-nos autoridade para pisar em serpente e escorpião, a expulsar qualquer tipo de enfermidade e qualquer peste maligna, porque Ele nos ungiu, porque Ele é o leão, e nós somos os seus leãozinhos, amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Repita assim comigo: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Repita assim comigo: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De novo, vai! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aumente o som da sua voz. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja sobre nós, Senhor. Ruja sobre essa nação. Ruja sobre Santa Câmara. Ruja sobre a nossa igreja. Deixa o leão rugir na sua vida essa noite. Gênesis capítulo 49. Judá foi abençoado por Israel. E quando Israel estava distribuindo as bênçãos sobre o seu filho, daquilo que haveria de herdar, do futuro, do nosso mundo, do reino de Deus estabelecido na terra, Israel disse Judá, que significa louvor: os seus irmãos se dobrarão sobre vós, toda a nação reconhecerá o teu poder.
eles te louvarão, porque você é o louvor. Judá, agora você é um leãozinho, e você será um leão, porque de ti sairá aquele que governará as nações. De ti sairá o leão da tribo de Judá, aquele que ressuscitou para abrir o livro da vida onde você está escrito, o leão da tribo de Judá, Jesus. Oh, Jesus. O descendente, e o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Canta comigo. E o descendente de Davi, e o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, que a terra estremeça diante da de Jesus. Mais uma vez. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Uma salva de palmas para o Rei. Aleluia. Essa música, deixa eu tentar encaixar aqui. Glória a Deus, agora que sim. Essa música, ela é nada mais, nada menos do que tudo que já aconteceu e está acontecendo na sua vida. Momento de tribulação, momento de dificuldade, é o leão que ruge. O leão, ele tem um mecanismo dentro dele. Ele não é o rei porque ele é o forte. Não, o rinoceronte mata o leão. O leão não é o rei por causa da juba. Ele não é o rei por causa que ele é bonito. Ele é o rei porque ele consegue entoar no outro animal aquilo que ele sente dentro dele, que é a voz. Quando ele ruge, ele causa medo. A caixa torácica do outro animal treme quando ele ruge, e isso faz com que qualquer inimigo tenha medo dele. E é isso que acontece na sua vida. Quando você estiver passando por dificuldade, você diz: que ruja o leão, e que a terra estremeça, com palavras, diante da majestade de Jesus. Mas que ruja o leão, e que a terra, diante da majestade de Jesus. Vamos lá. E que ruja o leão, e que a terra, diante da majestade, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da de Jesus. Aleluia. Eu vou gritar quem é o seu Deus e você vai dizer Jesus, amém? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o teu rei? Aleluia.
Jesus em tua presença, então. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Vamos lá! E só pra te adorar, vou fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Somos a sua igreja, Senhor. Somos o seu povo. Somos a sua nação. Vamos lá, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha, 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 brilha mais. Só pra te vou fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, igreja, e só pra te vou fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Estamos nós aqui, Senhor. E o véu separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Vamos lá, igreja! E só pra te adorar e fazer teu nome devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez diz pra ele: e só pra te adorar e fazer teu nome e te dar louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e colocasse a mão sobre o seu coração, só por alguns segundos. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. O que te trouxe aqui essa noite, o que te fez você sair da sua casa, do conforto do seu lar, para estar aqui essa noite, se não é para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só Deus sabe o que você passou essa semana. Só Deus sabe quantos leões do inimigo você teve que matar essa semana. Ninguém compartilha os seus bastidores, mas todo mundo às vezes critica as suas vitórias. Mas eles hão de saber que a vitória não é sua, que a vitória é de Jesus em você, porque você é filho dele, porque é para adorar ele que você está aqui, porque é para adorar ele que você existe, que é para adorar ele que você irá para o céu. É por causa disso, e só para te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele enviou o Filho dele. Ele vive, Ele está à destra do Pai, e Ele intercede por nós, amém? Porque Ele vive. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! O Senhor vive, Pai.
novo então eu terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque ele vive, posso crer, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque ele vive, posso crer, porque ele vive, temor não há, mas nós sabemos, Deus, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Deixa eu relembrar um versículo sobre a tua vida. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem te justifica? Quem tentará alguma coisa contra você, quando você está aqui, adorando Ele? Amém? Vamos convidar o pregador dessa noite. Aonde Deus ministrou uma palavra no coração dele, Ele vai semear nos nossos corações como a terra fértil. Amém? Vamos orar. Deus, aqui está, Senhor, o teu anjo. Aqui está aquele que o Senhor escolheu para trazer para nós e para trazer para essa igreja aquilo que o Senhor sonhou. Então, em nome de Jesus, usa a vida do teu ministro, usa a vida do teu filho, do teu anjo, do teu escolhido essa noite. E fala aos nossos corações, tanto nós estamos aqui, quanto os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus nos abençoe. É o que nós oramos e agradecemos. Aleluia. Pai do Senhor, queridos, amém? Você que está aqui no templo, você pode tomar o seu assento. Quero cumprimentar todos aqueles que estão em suas casas, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós estamos aleluiados diante daquilo que Deus está fazendo, né, nas nossas vidas, né, diante daquilo que Deus tem feito neste ministério e através deste ministério. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 20 a seguir. Amém? Aleluia. Vamos fazer uma leitura breve da palavra do Senhor. Amém? 2 Reis 4, versículo 20 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Ele o tomou e levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu.
Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com um homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com um homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro, pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Querido, o tema da mensagem desta noite é: onde você tem desabafado? A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas fala que ela era uma mulher bem de vida, fala que era uma mulher rica, fala que essa mulher ela ocupava uma boa posição na classe social, na cidade onde ela morava. Fala também que ela estava realizada no local que ela morava, ela tinha a família dela por perto, tinha amigos. Então a Bíblia fala que mesmo ela tendo dinheiro, ela sendo rica, ela está bem numa classe social, é uma mulher que não é snob, é uma mulher que não esnoba ninguém. Se você ler o capítulo 4, você vai identificar que essa mulher era uma mulher de um bom coração. E o interessante aqui que Eliseu, como profeta, ele passava pelas cidades para estar falando sobre Deus, para estar evangelizando, fazendo a parte dele como profeta. E sempre ele passava pelaquela região onde aquela mulher morava. E o comportamento de Eliseu chamou a atenção dessa mulher, a ponto dela falar, chamar o marido dela e conversar com o marido dela e falar: vamos fazer um quarto para este homem, porque ele é um homem de Deus, é um santo homem e um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, nós vamos colocar uma lamparina, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa ali, e quando ele passar por essa região, ele tem um local para ele ficar, ele tem um local para ele repousar, enquanto ele faz o papel dele como homem de Deus. E essa atitude, querido, é uma atitude simples, mas é uma atitude que mexeu com o coração do profeta. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que essa atitude mexe com o coração do profeta. E um belo dia o profeta está descansando ali naquele quarto, ele e o seu servo Geazi. E daí ele pergunta para o seu servo: essa mulher é uma mulher muito boa, tem sido misericordiosa, tem sido piedosa, tem se mostrado hospitaleira para conosco. O que será que essa mulher precisa, Geazi? E Geazi falou: ela tem de tudo, tem dinheiro, tem casa, tem servos ao seu serviço, mas uma coisa eu notei: ela não tem filhos, e o marido dela já é velho, já é avançado de idade, então ela não tem filhos. Então o profeta fala: Geazi, vá até ela, pede para ela vir até a mim aqui. E Geazi vai lá, busca essa mulher, e o profeta libera uma profecia, libera uma palavra sobre a vida dessa mulher, e diz que ela ia ficar grávida dentro de 1 ano, ela ia gerar um filho. E essa mulher, o que acontece? Ela fala: não brinca comigo, não minta para mim. E acontece que o tempo passou, e aquela promessa, ela se cumpriu na vida daquela mulher. Depois de 1 ano, nasceu essa criança, e esse menino, ele cresceu,
Mas a Bíblia fala que um belo dia esse menino, ele está no campo trabalhando com seu pai, está ali trabalhando com seu pai, e esse menino começa a sentir dores de cabeça, e ele começa a passar mal ali no campo. E o que acontece? O seu pai pede para um servo: leve o menino até a mãe dele. Então o servo levou esse menino até a mãe, e a mãe colocou esse menino no colo, e as dores foram aumentando, e esse menino foi passando mal e tal. E a Bíblia relata aqui nos versículos que nós lemos, que esse menino ficou até o meio-dia no colo dessa mãe. E esse menino, o que acontece? Ele não resistiu este mal e veio morrer, veio a óbito esse menino. Daí de repente você pergunta para mim: pastor, será que Deus errou? Será que Deus errou? A resposta é, querido, Deus ele nunca erra. Deus ele nunca erra, porque tudo que Deus ele faz é para glorificar o nome dele. Deus ele usa situações para que o nome dele seja glorificado. Ele usa situações para que a glória dele seja manifestada. Ele usa uma enfermidade, ele usa uma morte, ele usa uma dificuldade, ele usa um problema familiar, ele usa um problema ministerial, ele usa qualquer situação para que o nome dele seja glorificado. Então Deus ele não erra nunca. Mas o que eu quero mostrar para você nesta noite, o interessante aqui, o que eu quero mostrar para você, não é a questão da morte do menino, não é a questão da ressurreição do menino, mas o que eu quero mostrar para você aqui nessa noite, querido, é como essa mulher, ela reage diante de uma tragédia, como essa mulher, ela age diante de uma morte, de algo que foi prometido para ela. Eu quero chamar a sua atenção não com relação à morte do menino, não com relação à ressurreição, mas a postura dessa mulher, que era uma mulher anônima. Aqui a Bíblia não cita o nome dela, só cita a região que ela morava. Então eu quero mostrar para você, querido, como que essa mulher age diante de uma tragédia. E nós podemos aprender algumas coisas com essa mulher anônima. E a primeira situação que nós podemos aprender com essa mulher, que é anônima, é que reclamar não soluciona problema. A reclamação não traz solução para o problema. Olha só, querido, o interessante é que essa mulher, ela poderia ter chegado até o profeta e descascado o profeta. Ela poderia ter chegado até o profeta e ter falado: você está de brincadeira comigo. Eu abri a porta da minha casa para você, eu agi com hospitalidade com você, eu fiz até um quarto para você descansar, e daí acontece, minha vida estava muito bem, eu sou uma mulher rica, tenho dinheiro, tenho servos, eu falei para você que eu estava muito bem, mas de repente você libera uma profecia, você fala que Deus ia me dar um filho, eu até falei, não brinca com essas coisas, não minta para mim, e acontece daí, eu passo os 9 meses da gestação, o menino nasce, o menino cresce, daí o menino está lá trabalhando com o pai dele, de repente o menino volta, passando mal e o menino morre. Ela poderia ter chegado até o profeta e descascado o profeta, poderia, querido, ter falado um monte para aquele profeta, ela poderia ter agido com histeria, poderia ter gritado. Mas o que nós vemos aqui nesse versículo, nesse capítulo 4 de 2 Reis, nesses versículos que a gente lê, é uma postura totalmente diferente, é uma postura contrária. Essa mulher, ela tem calma, ela não alarma ninguém na sua casa, ela não discute com o marido, ela fala para o marido, fala para um servo trazer o que? Uma jumenta. Fala para o servo selar a jumenta, que eu vou até o profeta, eu vou até o homem de Deus. E o marido pergunta: mas você vai fazer o que lá? Não é dia de lua nova, não é sábado, o que você vai fazer lá? Ela fala: não, eu preciso ir. E ela não alarma, ela não fala nada, ela não murmura, ela não reclama. Essa mulher, querido, ela sabia que reclamar não ia trazer a solução para o problema dela. Ela sabe, se ela tivesse dado uma crise, não ia trazer solução para o problema dela. Ela sabe, se ela se irasse, não ia trazer solução para o problema dela.
O que nós temos que aprender aqui, querido, com todo esse texto aqui, querido, quando nós reclamamos, quando nós desabafamos em lugares errados, com pessoas erradas, é um terrível pecado, porque isso nos afasta de Deus, porque pessoas erradas vão atrair coisas erradas, lugares errados atraem situações erradas. Então o que acontece, querido? O que eu quero mostrar para você é que essa mulher aqui, ela está disposta a ir no lugar certo, falar com a pessoa certa, desabafar com a pessoa certa. Reclamar não traz solução. Murmurar não traz solução. Sabe o que nós vemos aqui, querido? Quando nós começamos a reclamar, murmurar e desabafar em lugares errados, com pessoas erradas, nós cometemos um desserviço para nós. Sabe por que nós cometemos um desserviço? Porque geralmente quando nós desabafamos em lugares errados, com pessoas erradas, o conselho vai ser errado, a palavra vai ser errada, a palavra vai chegar torta, vai chegar palavra de morte, palavra de destruição. Por quê? É um lugar errado, pessoa errada. Querido, então é um desserviço quando nós o quê? Desabafamos em lugares errados e com pessoas erradas. Querido, sabe o que essa mulher faz? Ela vai até o Monte Carmelo, onde o profeta se encontrava, e sabe quem vem receber ela? Geazi. Porque quando ela chega, o profeta avista ela de longe. O profeta fala, é a sunamita que está chegando. Geazi corre até ela, pergunta para ela se vai bem, se vai bem com ela, se vai bem com o marido dela, se vai bem com o filho dela, porque ele acha estranho essa mulher deslocar de onde ela estava até o Monte Carmelo. É uma distância de 50 km, querido, em cima de uma jumenta. Ele acha estranho, e ele manda Geazi, o seu servo, ir até ela. E daí Geazi perguntou, vai bem com você? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? E sabe qual a resposta dela, querida? Ela responde, vai tudo bem. Está no versículo 26, fala assim, está tudo bem. Pastor, mas não estava bem coisa nenhuma, ela acabou de perder o filho dela. O filho dela está morto lá naquele quarto, o filho dela está gelado lá naquele quarto. Mas sabe o que acontece, querido? Que nós temos que analisar todo o contexto. Nós temos que ir além, analisar todo o contexto. Essa mulher, ela se mantém firme, porque ela sabe o que acontece, que ela não adiantava desabafar com o servo do profeta, não resolvia ela contar o problema para o servo do profeta. O problema deveria levar diretamente ao profeta, que é o representante de Deus. Por isso que ela responde, não, está tudo bem. Ela se manteve firme diante da decisão dela de chegar até o profeta, desabafar no local certo e com a pessoa certa. Sabe qual que é o problema, querido? Tem muita gente externalizando as suas feridas para pessoas que não têm remédio. Quando eu falo isso, eu estou falando no geral. No geral, eu estou falando no geral, tem muitas pessoas que acontece que elas estão externalizando as suas feridas, estão desabafando com pessoas que não têm remédio. Nós precisamos aprender, querido, que nós precisamos externalizar as nossas feridas para pessoas que têm remédio. Precisamos aprender a externalizar as nossas feridas para aqueles que podem sarar, para aqueles que podem curar. Aqui, querido, nesse texto, Eliseu, ele simboliza Deus. Eliseu está simbolizando Deus. Ela mesma falou lá atrás, esse santo homem de Deus. Quem que era a boca de Deus na terra eram os profetas. Então Eliseu, ele simbolizava Deus. Então essa mulher, ela não quer conversar com Geazi, ela quer conversar com Eliseu. Quantas pessoas, ao invés de falar com Deus, em vez dela contar os problemas dela para Deus, contar os problemas dela para Jesus Cristo, elas começam a praguejar, elas começam a murmurar, começam a reclamar, começam a julgar. O que nós podemos aprender com essa mulher que é anônima,
Querido, que quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós externalizamos os nossos problemas em lugares errados, com pessoas erradas, sabe o que vai acontecer? Que nós estacionamos a nossa vida, nós paramos a nossa vida, porque são pessoas que vão realizar um desserviço para nós. Às vezes são pessoas que não estão nem curadas, são pessoas que não têm muito que oferecer. O interessante aqui, querido, que nós temos que analisar o contexto. Nós precisamos analisar o contexto, precisamos ler Bíblia. E adianta ela contar o problema para Geazi? Geazi é o mesmo que um capítulo seguinte, que tem a história de Naamã, que depois ele fica leproso. Ele corre atrás de Naamã e pega o dinheiro. O profeta recusa o dinheiro de Naamã, e quem vai correndo atrás? Geazi. Ele vai correr, não, meu senhor mandou. Ele inventou uma mentirinha lá, né? Meu senhor mandou, meu senhor se arrependeu, me dá o dinheiro. E o que acontece? O profeta lança uma palavra na vida dele, por causa da mentira, por causa da corrupção do coração dele, e ele fica leproso, e toda a descendência dele fica leproso. E daí é interessante, porque no capítulo 4, imagine se essa mulher tivesse contado alguma coisa para Geazi. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, querido, muito cuidado, para a gente não levar os nossos problemas para locais errados e para pessoas erradas. Cuidado, quando você cai numa reclamação, você comete um desserviço para você. Então a primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher é que reclamar não soluciona problema. Ficar reclamando, praguejando, julgando, não vai resolver o seu problema. Segundo lugar que nós aprendemos com essa mulher: não precisa mostrar o quanto você está mal para todo mundo. Querido, olha só, essa mulher, ela ficou em silêncio, ela não deu como uma de louca, ela ficou em silêncio, ela poupou até o marido, ela não falou nada que aconteceu, ela só falou: me traz, pede para um servo trazer a jumenta, selar a jumenta, que eu vou até o profeta. Ela não falou para o marido, ela não falou para o servo, ela não falou para ninguém. Ela responde de forma calma os questionamentos do marido. Eu vou até tal lugar, eu preciso falar com o profeta. Ela não reclama, ela tem paciência, ela responde os questionamentos sem alarmar, sem reclamar. Querido, até aqui nós tiramos uma outra lição. Querido, quando nós estamos mal, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ter sabedoria. Quando a gente está mal espiritualmente, quando a gente está mal emocionalmente, a gente precisa ter sabedoria. Quando a gente está mal espiritualmente, emocionalmente, nós precisamos muitas vezes, querido, ficar em silêncio. Nós precisamos guardar os nossos lábios, precisamos pensar antes de falar. Sabe o que eu vejo aqui? Imagina essa mulher, se ela tivesse bravejado na casa dela, se ela tivesse falado um monte de coisa. De repente o marido não está no mesmo nível espiritual. De repente o que acontece? Ela viu no homem, porque ela que pediu para fazer o quarto. Ela que pediu fazer o quarto do profeta. Então ela viu a presença de Deus na vida daqueles homens. Mas de repente, será que o marido viu? Se ela fosse praguejar, se ela fosse falar, externalizar aquilo que estava no coração dela para o marido dela, como seria? Sabia que muitas pessoas, que acontece, elas fazem desserviço para a obra de Deus por não agir com sabedoria, não guardar os lábios, não pensar antes de falar. Tem pessoas que às vezes acontece qualquer situação dentro do ministério, em vez dela ficar quietinha, orar, em vez dela buscar, ter sabedoria, ela vai contar para todo mundo. E ela não sabe o mal que está fazendo. Sabe sim. Sabe o mal que está fazendo, está afastando outras pessoas de Deus, afasta pessoas de ministérios, afasta pessoas de igreja. Por que eu estou falando isso, querido? Nós não precisamos, a cada encontro que temos com pessoas, ficar falando do nosso mal, ficar falando daquilo que está acontecendo conosco. Eu estou mal, sabe o que aconteceu? Eu estou mal por causa disso. Sabe por quê? Eu estou mal por causa disso. Não.
Tem pessoa que acontece, ela sai da casa dela, saiu do portão, ela encontra um, ela fala que ela está mal. Daí ela anda mais um pouquinho, encontra outro na esquina, daí ela fala que está mal. Daí ela vai para o mercado, ela encontra outro, fala que está mal. Ela vai fazer caminhada, ela encontra outro, fala que está mal. O que acontece? Então cada encontro, essas pessoas elas vão falando o quanto elas estão mal. Nós não precisamos ao longo do caminho ficar externalizando o quanto estamos maus, o quanto estamos arrasados, o quanto estamos raivosos, indignados, injustiçados. Existem pessoas que elas têm prazer em externalizar as suas feridas. Ela conta para todo mundo as suas lutas, ela conta para todas as suas lutas. Claro que você não deve guardar tudo para você. Só que você precisa ter sabedoria, você precisa guardar os seus lábios, você precisa pensar antes. Você não precisa mostrar o quanto você está mal para todos. Você tem que buscar o quê? A pessoa certa no lugar certo. Eu estou usando o exemplo da Sunamita, por quê, querido? Porque ela foi no lugar certo, ela foi no Monte Carmelo. Essa mulher, ao chegar no Monte Carmelo, ela não conta nada para o servo do profeta, porque ela foi lá para ver Eliseu, ela foi lá para conversar com o profeta, ela não foi lá para falar com fulano, beltrano ou ciclano, ela foi lá para falar com o representante de Deus na terra. Agora imagine se ela tivesse externalizado as feridas dela para Geazi. Geazi tinha deficiência de caráter. A gente vê isso no capítulo seguinte. E deficiências sérias de caráter. Por isso, querido, nós precisamos lembrar que não é reclamando, não é contando para todos que nós vamos resolver o mal. Não é externalizando todas as nossas feridas, os nossos problemas, que nós vamos resolver o mal. Na verdade, quando a gente externaliza tudo para as pessoas, no lugar errado, com pessoas erradas, a gente agrava a situação. Você precisa externalizar com a pessoa certa. Você precisa abrir a situação para a pessoa certa, no lugar certo. Aqui então essa mulher, ela ensina algo para nós. Ela foi, querida, ela selou a jumenta, montou na jumenta e ela falou para o servo: ó, você mantém a marcha, você só vai diminuir quando eu mandar. E ela foi quietinha, querido, até lá, até chegar ao Monte Carmelo. Querido, nós precisamos ter uma compreensão como essa mulher ela teve. Sabe o que me chama a atenção de toda essa história? Não é a ressurreição, não é o milagre, mas a capacidade dela absorver essa tragédia, a capacidade, querido, dela não reclamar, dela não murmurar, dela não externalizar, e a capacidade, querido, dela agir de forma extraordinária, chegar no local, ter uma visão e desabafar com o profeta. É isso que nós precisamos aprender. A gente não pode ficar abrindo as nossas feridas para qualquer pessoa, porque se a gente abrir, desabafar, abrir as nossas feridas para qualquer pessoa, existem pessoas que não têm remédios para colocar na nossa ferida, vai agravar a ferida. Você já viu ferida necrosada? Ferida necrosada é quando a gente não cuida, é quando cai todo tipo de sujeira, quando a gente não faz curativo. E por que eu estou usando o exemplo de ferida necrosada? Porque quando nós desabafamos no lugar errado, com a pessoa errada, essa pessoa não vai ter remédio, essa ferida ela vai necrosar, ela vai piorar. Eu já vi casos de pessoas ter ferida necrosada que perderam membros, mão, às vezes perde até pé. Agora imagine que acontece uma ferida na alma necrosada. Perde-se toda a parte da alma, que é a nossa essência que Deus nos deu. Então, porque eu parei para meditar, querido, nessa palavra, e eu vi aqui que nós não podemos ficar mostrando ou externalizando o quanto nós estamos mal para todos. Nós precisamos mostrar para a pessoa certa, que vai trazer o remédio, que vai ajudar a gente a curar. Então, o segundo ponto que eu vejo de extraordinário na vida dessa mulher, ela não externalizou o mal,
E ela não contou o mal para todo mundo da casa dela. Ela contou para quem? O profeta, que é o representante de Deus. Terceiro ponto importante: a fé é maior que o sentimento. Uma coisa que eu vi nessa mulher aqui, que a fé dela foi maior do que o sentimento. Querido, olha só, de repente você pode pensar assim: não, essa mulher foi fria. Que frieza dessa mulher? Não, ela não teve frieza, ela teve fé. Ela teve fé. Sabe por quê, querido? Olha só, essa mulher, ela pegou o corpo do menino frio. O menino morreu, ela pega o corpo do menino, ela sobe, porque fala que o quarto é no terraço. Ela sobe até o terraço e coloca o menino no quarto que ela fez para o profeta. E ela sai. E ela, querido, ela pede a jumenta para o servo. E o que acontece? Ela monta naquela jumenta junto com o servo e fala: ó, você não reduz a marcha, e vai. Sabe qual que é a distância? Eu fui dar uma olhada nos meus livros de geografia bíblica. A distância é aproximadamente de 50 km, 50 quilômetros. Agora imagine, querido, olha só, andar 50 quilômetros no lombo de uma jumenta. Andar 50 quilômetros num sol quente, porque o clima era deserto. Imagine, querido, também andar 50 quilômetros e a espera. Eu fico imaginando que de repente algumas situações passou na cabeça dessa mulher. De repente eu fico imaginando que essa mulher estava trêmula, coração acelerado, com vontade de gritar, com vontade de reclamar. Mas fala que essa mulher, o texto deixa claro que essa mulher, ela teve o domínio sobre o seu sentimento. E sabe por que ela teve o domínio sobre o sentimento? Porque ela teve fé. A fé tem que ser maior do que o nosso sentimento. Por isso que lá em Gálatas, querido, fala sobre o fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, quando existe a presença de Deus sobre nós, nós temos amor, nós temos paz, nós temos bondade, temos benignidade, temos mansidão, temos domínio próprio e temos fidelidade. Então nessa mulher, o que acontece? Existia fé nela. Por isso que a fé fez ela dominar o sentimento de raiva, o sentimento de sentir injustiçada. Ela poderia ter ido ao longo do caminho bravejando, reclamando, murmurando, contra Deus, etc e tal. Mas a Bíblia não deixa claro isso. Pelo contrário, a Bíblia afirma que é o seguinte: quando ela chega lá, ela é questionada e ela fala: ó, tá tudo bem, tá indo bem comigo. Agora, querido, o que eu quero mostrar para você, querido, que quando nós decidimos nos movimentar na direção certa, quando nós decidimos nos movimentar na direção certa, Deus, Ele age na nossa causa. Quando a gente decide andar na direção certa, que acontece em fé, que acontece, Deus, Ele controla os nossos sentimentos, Ele apazigua a nossa alma, Ele traz paz para nós. Só que quando nós decidimos andar na direção certa, daí Deus vai agir. Todas as vezes que nós nos movimentamos na direção certa, o milagre acontece, a cura acontece, a restauração acontece. Existe o quê? Existe o quê? Um milagre na família, existe um milagre no casamento, existe um filho que é restaurado, existe uma cidade que é transformada, existe uma igreja que é curada. Mas quando nós movimentamos na direção certa, a pergunta é: será que nós estamos nos movimentando na direção certa? Será que a nossa fé está sendo maior do que os nossos sentimentos? Ou nós estamos deixando ser dominados pelos nossos sentimentos? O crente, o cristão, ele tem que ser deixado dominar pela fé. A fé em Cristo Jesus, a fé no Espírito Santo, que faz com que os frutos apareçam. Aleluia. Queridos, essa história aqui que a gente lê dessa mulher, ela foge da lógica humana. Eu estava lendo esse capítulo aqui, querido, eu comecei a ler esse capítulo, isso aqui foge da lógica humana. Como que uma mulher, ela consegue ter força para pegar o filho morto, corpo gelado, subir o terraço e colocar o menino lá, naquele leito, sair? E como, querido, o marido não nota nada? Como que os empregados não notam nada naquela casa? Querido, isso daqui foge o que? Da lógica. Foge da lógica. Sabe por quê, querido? Ninguém percebeu nada naquela casa.
A única, querido, a única que sabia algo que aconteceu era somente ela. Nem o profeta sabia, porque quando ela chega lá, o profeta fala, está no texto aqui, o profeta: Deus não me revelou nada. Até aquele momento, Deus não tinha revelado nada para o profeta. Isso é muito interessante, querido, porque essa história, ela foge da lógica humana. Ela foge de tudo aquilo, querido, que nós temos compreensão, daquilo que nós tocamos, daquilo que nós, conceituamos como concreto. Foge da lógica humana. Mas eu digo para você que é possível sim tudo isso acontecer, não só com a tsunamita, mas pode acontecer comigo, com você. Sabe por quê, querido? Porque o nosso Deus é um Deus que não respeita a lógica. Sabe por que o nosso Deus não é um Deus que respeita a lógica? Eu lembro quando a minha mulher teve um câncer, quem curou ela do câncer foi Deus. Eu lembro quando eu tinha uma tireoide que era incurável, quem me curou foi Deus. Existem pessoas que aqui tinha doença, quem curou foi Deus. Existem pessoas que estavam com o casamento destruído, que não tinha solução, quem restaurou foi Deus. Existem pessoas que ele estava desviada, Deus trouxe de volta e hoje está aqui conosco, e quem fez essa obra foi Deus. Tinha pessoas que tinham um sonho de casar, quem trouxe o casamento, quem fez todo esse processo foi Deus. Sabe por quê, querido? Nosso Deus foge da lógica. A fé é maior do que o sentimento. Querido, olha só, eu fico imaginando essa mulher aqui, de repente, querido, no trajeto mesmo, porque ela teve tempo para pensar, porque é 50 km. Eu fico pensando, querido, muitas vezes nós temos nosso carro, muitas vezes a gente está no nosso carro com ar-condicionado, geladinho e tal, e a gente já murmura. Chega no local lá, já murmura. Às vezes a gente gasta 30 minutos até a outra cidade vizinha aqui, e a gente já chega lá e está no carro com ar-condicionado, tudo a gente murmura. Agora imagine essa mulher no lombo de uma jumenta a 50 km, sol quente, o filho morto. Eu fico imaginando, querido, toda essa situação. Sabe por quê? Eu fico imaginando porque tudo que acontece com a gente, existem duas pessoas que estão no mundo espiritual nos observando: Deus e o diabo. No mundo espiritual, escute bem, no mundo espiritual existem duas pessoas que estão nos observando: Deus e o diabo. É só a gente lembrar da história de Jó. Quem estava rodeando a terra? O diabo está rodeando a terra, observando tudo. Ele se apresenta diante de Deus, daí Deus fala: de onde você vem, capeta? Eu estou vindo de rodear a terra. Viu meu servo Jó? Daí já começa a jogar do diabo. Vi assim, mas ele serve o Senhor porque ele tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Daí o resto da história a gente sabe que o inimigo foi entrando, foi fazendo as coisas lá para tentar abalar a fé de Jó, para tentar tirar ele do foco, para tentar tirar ele da presença de Deus, para tentar tornar ele, contrário daquilo que inicia o capítulo 1, que era um homem que é temente a Deus, íntegro. E o diabo faz a mesma coisa com a gente. Então essa mulher aqui, querido, ela galopando lá no lombo daquela jumenta, 50 km, querido, sabe quem estava lá? Deus estava, mas o diabo também estava. Porque o diabo, ele fica nos observando. Assim como Deus, ele nos assiste nas nossas fraquezas, Deus, ele nos ajuda, Deus nos dá força, Deus nos dá coragem. O que acontece? O diabo, ele quer colocar frustração, o diabo, ele quer colocar desânimo, o diabo quer colocar murmuração, o diabo quer colocar falatório, o diabo quer colocar um monte de coisa errada. Então eu fico imaginando essa mulher pensando lá na questão lá da filha dela, do filho dela e tal. O diabo poderia ter lançado os dardos inflamados, poderia ter lançado um monte de dardo inflamado. Sabe o que eu tenho compreensão desse texto aqui? Que acontece que ela estava com o escudo da fé, que fala lá em Efésios. O escudo da fé é aquele que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Então, querido, ela estava abastecida com a fé num Deus, um Deus, querido, que deu um filho para ela, e um Deus que poderia trazer esse filho de volta. Por que eu estou ministrando essa palavra para mim e para você, querido? Porque o nosso Deus, ele é aquele, querido, de causas impossíveis. O nosso Deus é aquele que soluciona causas. Por isso, querida, a minha palavra para você é o que? Não desista, tenha ânimo, tenha coragem, continue, e acima de tudo, desabafe no lugar certo, com a pessoa certa, porque Deus vai trazer a resposta certa.
Aleluia. Querido, Deus é aquele que traz salvação, Deus é aquele que traz cura, Deus é aquele que traz ressurreição, Deus é aquele que traz alegria. Por isso tudo vai ficar bem. Muitas pessoas estão falando, não vai ficar bem, a situação é essa, tem o Covid, tem o câncer, tem a dengue, tem isso, tem aquilo outro, tem não sei o que. Querido, ao longo da história sempre teve doenças, ao longo da história sempre teve praga, ao longo da história sempre teve pessoas sendo usadas por diabo, ao longo da história teve muita coisa acontecendo, mas Deus esteve presente em todos os momentos, falando para o seu povo, vai ficar tudo bem, porque eu estou contigo, vai ficar tudo bem. Aleluia. Querido, olha só, vai lá na sua Bíblia, eu quero chamar a equipe de louvor aqui, sua Bíblia, Salmo 121, sabe por que vai ficar tudo bem, querido? Eu quero ler o Salmo 121 com você. Eu quero ler o Salmo 121 com você, querido. Sabe por que vai ficar tudo bem, querido? O Salmo 121, ele fala aqui porque vai ficar tudo bem. Olha só, o Salmo 121, ele diz o seguinte: elevo meus olhos para os montes, aonde vem meu socorro? O meu socorro vem de Deus, vai ficar tudo bem, porque o seu socorro vem de Deus. Quando você olhar, querido, para o problema, e o problema é grande, lembre-se que a sua solução, o seu socorro vem de Deus. O seu Deus é maior do que os problemas, o seu Deus é maior do que tudo que existe nesse mundo, então o seu socorro vem de Deus. O versículo 3 fala, Ele não permitirá que os seus pés vacilem, Ele não vai deixar você vacilar, Ele vai segurar você pela mão, Ele vai direcionar você, Ele não vai deixar os seus pés vacilar. E fala que o seu Deus, Ele não dorme, Ele não está dormindo, Ele está cuidando de você. Enquanto você dorme, você está descansando, Deus está cuidando de você. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, acampados do lado, em volta da sua casa, te protegendo. E continua falando aqui, né? É certo que não dormitará, nem dorme, e guarda a cidade. Deus é o Deus que guarda a nossa cidade. Aqui fala no versículo 5, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra, Ele é a sombra à sua direita. De dia Ele fará o que? Fará o que? O bem para você. Fala que a noite, que a lua, né? Está todo sobre o governo dele. No versículo 7 fala que o Senhor guardará você de todo mal. Deus é aquele que guarda você de todo mal. Não importa qual seja a enfermidade, não importa, querido, qual seja a praga, lembre-se que Deus é o Deus que guarda o povo dele. Foi isso que aconteceu em Israel, lá no Egito, com o povo de Israel. Lá no Egito Deus deu uma ordem, passa o sangue, porque quando passar o anjo da morte, o que acontece? Não vai acontecer nada. Deus é o Deus que guarda, quem obedeceu foi guardado. E a mesma coisa acontece hoje, quem obedece, querido, ele é guardado pelo sangue do Cordeiro. Então lembre-se disso. O Senhor guardará, aqui fala no versículo 8, fala, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, e desde agora para sempre. Então onde você for, onde você entrar, onde você sair, Deus está com você. Por isso, querido, eu quero que essa semana você pegue o Salmo 121, você faça dele a sua bandeira. Você pode pegar o Salmo 121, copiar, colar lá, sei lá, na sua geladeira, colocar lá na sua penteadeira, não sei, em algum lugar visível. Você lê o Salmo 121 e você começa a declarar: o Senhor é meu socorro, o Senhor é meu socorro, o Senhor não dorme, o Senhor não deixa meu pé vacilar, o Senhor é aquele que me livra de todo mal, o Senhor é aquele que guarda a minha entrada, o Senhor é aquele que guarda a minha saída, Ele é o leão da tribo de Judá. Fique de pé, querido, agora. Eu quero orar por você, você que está aqui no templo, você que está na sua casa. Eu quero que essa semana, querido, você pegue o Salmo 121, você leia, releia, faça dele a sua oração. E lembre-se dessa mulher, assim como essa mulher, querido, ela foi para o local certo, desabafou para o local certo. Então vá até Deus, se dobre até Deus, se joelha na sua casa, né, e coloque os seus problemas diante de Deus. Querido, vá até Deus, se desabafe com Deus. Arabaxere candalamanaias. Erga uma das suas mãos aos céus, comece a falar com Deus. Deus está nesse local, querido. Chame a presença dele
na sua vida. Chame a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Você que está aqui no templo, você que está na sua casa, peça para Deus entrar no seu lar, peça para Deus entrar na sua família, peça para Deus entrar na sua vida. Peça para o Espírito Santo, querido, fazer algo extraordinário. Oricandalamanaias, vai orando, vai clamando, vai ficar tudo bem, porque Deus está com você. Vai ficar tudo bem, porque Deus é o que traz direcionamento. Vai ficar tudo bem, porque Deus é aquele que ouve a sua oração. Vai ficar tudo bem, querido, porque Deus é aquele que não dorme. Vai ficar tudo bem, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Vai ficar tudo bem. Não deixe as vozes, as vozes do homem mau, do homem perverso, não deixe as vozes de Satanás, querido, te levar para um extremo onde você acha que não vai haver melhora. Existe melhora para aqueles que temem a Deus. Existe cura, existe restauração, existe salvação, existe paz para aqueles que temem a Deus. Vai orando, vai clamando a Deus. Vai clamando. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, onde os santos, não sei mais viver. E quem já pisou os santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver e clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou nos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver e clamar pela glória, a glória de Deus. Declare. Você que está aqui no templo, você que está na sua casa, pega as suas mãos e declare glória. Declare. Ao único que está aqui, ao único que reina. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque existe uma promessa para o povo de Deus, querido. Não sabe viver. E onde estiver e clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou nos santos toca, Jesus. em outro lugar, toca, Pai, nas vidas agora. Sabe viver. Toca, Jesus, agora. Toca, Espírito Santo, agora. E clama pela glória. Santo, santo é o teu nome. Glória de Deus. Aleluia. Com as suas mãos erguidas ainda aos céus, nós temos alguns pedidos de oração, querido. Existem pessoas que necessitam de
oração de cura e de restauração. Nós vamos orar e a minha palavra para essas pessoas é: está tudo bem, vai ficar tudo bem. Assim como a mulher respondeu, está tudo bem, e de fato ficou bem, porque no final o profeta entra naquele quarto, irmão Coito, o profeta entra naquele quarto, e o que acontece? O menino está deitado naquela cama, o corpo está gelado, e sabe o que o profeta fala? O profeta fica quieto, ele não sabe o que fazer, ele anda para um lado, ele anda para outro, e sabe o que acontece, querido? Ele deita em cima do menino, olho com olho, boca com boca, ele coloca as mãos nas mãos do menino, ele observa, ele olha, ele pensa. Daí o que acontece? O corpo do menino volta a ficar quente, ele levanta, ele anda para um lado, para o outro daquele quarto. Ele fala: vou tentar de novo, porque ele não sabia. E ele faz novamente, e o que acontece? E fala que o menino dá 7 espirros, e o menino volta à vida. Deus deu um direcionamento para aquele profeta. Nem ele entendeu o que aconteceu, porque as coisas de Deus não se explicam, as coisas de Deus se aceitam. Por isso que nessa noite, querido, eu creio que Deus vai curar pessoas, eu creio que Deus vai restaurar sonhos, eu creio que pessoas vão sair da UTI, eu creio que pessoas vão voltar para casas, eu creio que pessoas vão ser curadas de vícios. Então nós vamos orar pela Sandra, vamos orar pela Carmen, vamos orar pelo Gustavo, vamos orar pela Fernanda, vamos orar pelas famílias que estão com Covid, vamos orar pela Marlene que está com fortes dores de cabeça, vamos orar pelo Orlando Moreira, vamos orar pelo Gilmar. O pai sofreu um AVC, este filho está o quê? Preocupado. Nós vamos estar orando por eles. Vamos orar pelo tio da Tânia também, que está na UTI. A minha palavra para vocês, querido, é que vai ficar tudo bem, porque o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Deus é o Deus que cura. E eu começo a profetizar sobre essas vidas agora. Eu e esta igreja aleluiada começamos a profetizar a cura, começamos a profetizar a restauração, começamos a profetizar a vida, começamos a profetizar a cura sobre os vícios, começamos a profetizar a restauração familiar, começamos a profetizar a cura sobre as famílias que estão com Covid, começamos a profetizar aqueles que estão com câncer serão curados, aqueles que estão ranceristas serão curados, esse coração que está fraco vai voltar a bater, o sangue vai voltar a circular, as veias que estão obstruídas vão ser desobstruídas agora, esse sangue vai voltar a circular, essas dores nas articulações vão embora, porque Deus está renovando os tendões agora, Deus está tocando esse músculo atrofiado, essa dor de cabeça vai embora, enxaqueca vai embora, em nome de Jesus, esse caroço no seio, esse caroço vai secar, esse caroço vai sumir, esse tumor, ele vai sumir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai curar essa pessoa que sofreu um AVC, que está com paralisia, os movimentos vão voltar, essas pessoas que sofreram um AVC, que está com problema de memória, que está desmemoriado, essa memória vai voltar, no nome de Jesus Cristo, porque eu digo, vai ficar tudo bem, porque o meu Deus está agindo, o Deus dessa igreja está agindo, o Deus dessa igreja está passando, os anjos estão passando, estão entrando nos hospitais, estão entrando nas casas, estão curando as pessoas, vai ficar tudo bem, porque Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, vai ficar tudo bem, porque o Espírito Santo está trabalhando. Nós profetizamos a cura, profetizamos a ressurreição agora. Nós profetizamos sobre a nossa vida também, profetizamos o poder de Deus sobre nós, profetizamos a unção de Deus sobre nós, profetizamos mais da presença do Espírito Santo sobre nós. Senhor, abençoa esse rebanho, abençoa essas pessoas que estão nos ouvindo em casa, que a tua palavra chegue, que a tua palavra liberte, que a tua palavra cure, que a tua palavra restaura. Nós que estamos aqui no templo também, que a tua palavra penetre em nós, nos sarando, nos curando. Mas que nessa noite nós também agradecemos, ó Pai, por esse culto abençoado, agradecemos, ó Pai, por esses louvores que foram entoados,
agradecemos pela bênção da comunhão com nossos irmãos. Nos deu uma semana aleluiada, nos deu uma semana de vitória. Senhor, o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos direciona. Então que essa semana o Senhor venha nos direcionar nas nossas decisões, no nosso caminhar, no nosso proceder. Senhor, nós pedimos também, abençoa nossos dízimos, abençoa as nossas ofertas, mas multiplica, ó Pai, a nossa dispensa. Sabemos, ó Pai, que vai vir que os mantimentos estão caros, mas o Senhor é o Deus, ó Pai, o dono do ouro, da prata. O Senhor é o Deus que multiplica o salário. O Senhor é o Deus que não deixa faltar o arroz, o feijão, a mistura, o leite, o pão. Então não deixe, multiplica o salário do meu irmão, abençoa, Senhor, multiplica também, Senhor, Paizinho, as ofertas, os dízimos para essa igreja, para a gente continuar, ó Pai, Paizinho, trabalhando em prol das pessoas. Senhor, meu Deus, abençoa a nossa cidade, guarda a nossa cidade, proteja a nossa cidade. Nós abençoamos, ó Pai, cada autoridade da nossa cidade. Paizinho, abençoa, dê sabedoria a eles, dê sabedoria para governar, ó Pai, a nossa cidade. Abençoa, Senhor, abençoa cada morador, esteja abençoando cada um, que a paz entre nos lares deles, que haja milagre, que haja salvação, que haja libertação, ó Pai, para a cidade de Santa Carmen, que a cidade de Santa Carmen, ó Pai, continue sendo uma cidade aleluiada, continue prosperando, e que a gente, ó Pai, venha ter satisfação, a alegria de ser cidadão carmense, porque o Senhor é o Deus que nos direciona. Senhor, meu Deus, nos dê uma semana abençoada, uma semana aleluiada, no nome de Jesus Cristo. E aqueles que creem, diga amém. Coloca a sua mão assim para frente, querido. Agora, amada igreja, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós até a consumação dos séculos. E aqueles que creem, diga amém. Aplaude o Senhor Jesus Cristo. Vá para sua casa, aleluia. Tem uma semana abençoada, tem uma semana de vitória, porque vai ficar tudo bem, porque o Senhor Jesus é a sua bandeira. Sabe viver e onde estiver e clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou nos santos do santo em outro lugar não sabe viver. Onde estiver e clamar pela glória, a glória de Deus.